Olá pessoal, tudo bom? A Mara aqui novamente com mais um vídeo, com um vídeo da semana. Hoje dia 30 de setembro, final de setembro, praticamente final de ano. Ainda tem muita coisa para rolar esse ano, né? Muita coisa boa para acontecer. Pessoal, hoje eu venho aqui para falar com você sobre oração e gratidão, ok? Mas antes eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, para que esse vídeo suba, para que mais pessoas assistem, né, vejam, ouçam o que eu tenho para falar aqui. E faça isso por mim, por você, e pela pessoa que você ama, e principalmente por Deus, tá? Assim como eu, você também é um instrumento de Deus, tá bom? Então, faz favor, compartilhe esse vídeo aí. E eu já te agradeço desde já. E também vou pedir para que você leia a descrição do vídeo, a legenda, que eu posso falar alguma coisa que eu não vou citar o livro que tá, ou eu falar alguma coisa da Bíblia, só que daí eu deixo na descrição para você poder procurar na Bíblia e ler depois, que eu não costumo ler a Bíblia aqui, eu só cito algumas coisas, eu dou uma gerada, né, e falo alguns capítulos, só que às vezes eu deixo a desejar o livro que tá, o número e tal, então eu vou deixar isso, tá bom? Para vocês na descrição aí do vídeo. Então vamos lá. Oração e gratidão. Pedir e receber, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu pedia muito e recebia pouco, quase nada. E ao longo da vida, e depois que eu comecei a conhecer o poder de Deus dentro de mim, como eu falei no vídeo da semana passada, é de fé em fé e graça em graça. Foi cultuando que eu fui aprendendo, né? E eu cultuo a Deus todos os dias, quase. E tô aprendendo um pouquinho, já aprendi 1%. Eu espero que Deus me capacite mais e mais. Eu peço para que Ele me capacite. Mas assim, eu tinha uma oração de murmuração. Eu ficava contando os meus problemas para Deus. E isso Ele já sabia. Era uma oração que não tinha fé, que não tinha gratidão. E, e aí eu fui aprendendo a agradecer a Deus. E eu tinha muito assim desespero, eu falava assim: "Nossa, Deus não ouve a minha oração". Por que que Deus não ouve a minha oração? Eu orei aquele dia. Caramba, eu orei aquele dia. Aí até que eu fui entendendo um livro que eu já conheço faz anos, o livro de Daniel. E um dia Deus falou comigo, eu senti o Espírito Santo falando comigo claramente. Eu fui ler e comecei a entender, comecei a estudar ali, para meditar naquela palavra. Quando o anjo chega com a graça para Daniel, e fala assim: "Olha, a sua oração foi atendida desde a primeira vez". Daniel já estava orando fazia dias, né? Só que eu vinha trazendo, mas só que o inimigo, ele tentou tirar, que não era para Daniel receber. Só que Daniel continuou em fé ali. Então, assim, a persistência, a oração, e foi ali orando, e foi falando com Deus, e acreditando, e crendo, e agradecendo, e o inimigo foi vencido pela fé. O inimigo perdeu pela fé de Daniel. Então, assim, é fé, oração e gratidão. Tem também, quando Paulo se converte a Jesus, passa a acreditar em Jesus, que antes era Saulo, e Saulo não acreditava em Jesus. Ele acreditava em Deus. Durante um bom tempo da minha vida, eu achava que Paulo não acreditava nem em Deus. Aí depois que, aprendendo a conhecer Deus, né, que eu passei a saber isso. Paulo, ele queria defender as pessoas de Jesus, achava que Jesus era um malfeitor e tal, então todos os cristãos ele queria matar. Quem não conhece a história, que procure aqui na Bíblia, tá?
E quem conhece, obrigada aí por estar comigo. Estar com Deus, né? Comigo e com Deus, principalmente. Aí, Saulo, ele tá indo, ele tem uma visão. Jesus fala assim, por que faz isso? Ele, mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E Jesus fala para ele. E daí os companheiros dele fica assustado porque vê voz, mas não vê ninguém. E ele tinha tido aquela Jesus apareceu para ele, então ficou tudo muito claro. E eles já era cego porque ele não enxergava Jesus. Daí ele ficou cego na carne mesmo, já era cego espiritual, né? Aí ele ficou cego na carne. Aí ele não enxergou mais, abriu o olho e não enxergava. Ele foi conduzido para Damasco pelos companheiros dele e ficou orando lá. Então Paulo orava também, acreditava. Aí que Jesus apareceu para Ananias e fala para ele. E orar, mostra para ele em visão aquele homem. Aí Ananias fala, Senhor, mas esse homem, ele tem poder aí do sacerdote, ele tá matando todo mundo, ele fez isso, fez aquilo. Aí Jesus falou assim, ele é um escolhido meu. E eu sei quem eu capacito. Vai lá e coloca as mãos nele. E foi quando fazia 3 dias que Paulo estava orando. E Ananias foi lá e impôs as mãos em Paulo. E ele caiu, caiu dos olhos dele como umas escamas. A Bíblia relata isso. Ele voltou a enxergar. E ele estava sendo capacitado por Deus naquele momento. Mas o que fez ele voltar? Ananias, moveu Ananias até ele. Foi ele orar. Ele orar, ele era um perseguidor de Jesus, mas ele cria em Deus, né? E Jesus também, Jesus tinha uma vida de oração, orava muito no monte. E quando ele tinha que curar algum cego, ele só falava, levanta e anda, abre o teu olho, a tua fé te salvou. Pai, te dou graça pela vida de Lázaro. Ele já agradecia, sabe? Ele não, ele não ficava fazendo oração grande ali na frente da pessoa ali, falando palavras, porque assim, naquele momento ele só agradecia, ele já estava cheio de combustível, né? Cheio de oração, cheio do Espírito Santo. Então ele tinha ali. Aí o que eu falo para você quando eu vejo isso? Olhando para a Bíblia, eu falo para você, eu te pergunto, você tem uma vida de oração ou uma vida de murmuração? Você ora quantas vezes para receber, para esperar? O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Aí dá a entender na cabeça assim da gente que é orar 24 horas por dia, ficar de joelho. Mas quem que aguenta ficar assim? E tem gente que fala isso, né? Mas é assim, ó. Faz o seu momento de oração, um momento íntimo que é seu e de Deus. E depois você agradece. 24 horas por dia você agradece. E se você já é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. Se você ainda não é, se você tem vontade, quer que o Espírito Santo te batize, peça a Deus, peça que Ele te batize. Eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade, e eu fui criticada, sabe? Falaram para mim assim, isso não é para você, a vida que você leva não é para você. E eu, o que eu tenho que fazer, meu Deus? Mas até que chegou um momento, eu fui batizado com o Espírito Santo, foi em 2014, graças a Deus, eu estava no encontro de mulheres, e naquele momento do culto eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu falava só 2 palavrinhas, hoje eu falo um pouco mais, só que nos momentos mais assim difíceis da vida, às vezes no trânsito, sabe, às vezes na porta do caixa eletrônico ali, é oração em língua, baixinho, não preciso falar, não preciso gritar assim, fazer escândalo, sabe? Mas aí eu falo em língua porque a oração em língua ela edifica você.
e depois você abre a boca bem alto e diz, ai, graças a Deus, sabe, aconteceu. Enquanto você fala em língua, você pensa, o que está no seu pensamento é o que vai acontecer. Então, assim, se você for orar em línguas, coloque, coloque palavras boas no seu coração, porque sai da sua boca o que o coração tá cheio, ok? Olha, espero ter ajudado você. Um grande beijo. Muito obrigada por você ficar até aqui comigo, tá? Um grande beijo, fica com Deus. Amém?